E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Vamos que para que interessa, galera, já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Galera, vamos para o que interessa. A gente teve aqui uma queda interessante, vocês agora sabem o motivo pelo qual eu não estava acreditando muito aqui nessas regiões, né? Estava aqui com uma divergência, até falei isso para vocês, expliquei isso direitinho para vocês aqui, e isso não estava me animando muito, né? A gente quase chegou a bater os 50 mil, mas aí a gente teve aqui esse pico de volume aqui, né? Não foi um pico elevado, não pintou nessa região. Na verdade, foi elevado, mas não pintou essa região. E a gente teve aqui uma queda interessante para bater ali praticamente a casa dos 40, mais ou menos, tá? Então, isso aqui a gente estava comentando, galera. Ontem mesmo na análise eu estava começando a falar para vocês que eu estava sentindo aqui uma fraqueza do mercado, que isso aqui não estava me cheirando bem, que o nosso USDT lá estava entrando grana, coisa que não era para estar acontecendo, era para estar acontecendo no BTC, e no BTC aqui está fuga de capital aqui nessa região, né? Ou seja, a gente está tendo um desencarteiramento aqui do Bitcoin, coisa que não era para acontecer após aquela notícia positiva da ETF. Até brinquei no Twitter, falei uma coisinha aqui para vocês, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, tá bem aqui ele, ó. Ó, eu botei isso aqui, galera, no dia 9, olha que número, 9 de janeiro. Morri a língua aqui. 9 de janeiro, tá? Eu coloquei assim, ó. Pera aí, galera, eu tô só um minutinho aqui. Relacionada a criptomoedas, como Bitcoin. Essa Alexa aqui. Beleza, vamos lá. Então, eu coloquei isso aqui, ó. Imagina a hipótese de eu ser a BlackRock, detentora de um poder quase ilimitado no tabuleiro financeiro. Com tudo sob meu controle, eu manipulo o mercado ao meu prazer. Primeiro, lanço uma notícia positiva, criando uma frenesi de esperança e expectativa. Todos dançam conforme a minha música, que eu toco. Então, no auge da euforia, eu ataco, destabilizando o mercado, causando um pânico generalizado. Os preços despencam, o desespero se instala e aí eu entro frio e calculista, observando ativos valiosos a preço de barganha. No final, eles dão conta que eu não apenas jogo o jogo, eu domino completamente. Prazer é todo meu, o prazer é todo meu, verdadeiro mestre do jogo. Cara, eu publiquei isso aqui no dia 9 de janeiro, exatamente aqui, nessas regiões aqui, ó. Eu tava falando sobre isso, tá? Então, o que que eu quis dizer sobre isso aqui? Obviamente, vocês já entenderam, né? Então, por isso aqui fica muito claro aqui, o motivo pelo qual eu não opero notícia, que não me interessa a notícia, porque geralmente eles fazem isso para pegar liquidez. E o que a gente está vendo aqui é justamente aquilo ali que eu comentei. Não estou falando que foi a própria BlackRock que fez isso, ou outra qualquer entidade financeira, entendeu? Não, na verdade foram eles, na verdade, né? Mas não tem como saber aqui qual exatamente. Enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o mercado ele cria aquela narrativa linda e tudo, que não sei o quê, que o mercado aí, se aprovar o ETF, o mercado vai subir muito e não sei o quê e tudo. Então, eles ficam introduzindo isso na cabeça do povo há muito, muito tempo e fica remandando aquela história. E aí o povo começa a acreditar e começa a achar e tal. E aí, beleza, tem uma hora que eles chegam lá e soltam a notícia. Aí, na minha cabeça, olha só o que aconteceu. Na minha cabeça, o primeiro, a SEC lá soltou aquela notícia, eu nem falei de notícia aqui, mas vamos lá, soltou aquela notícia lá dizendo que tinha sido aprovado o ETF, né? E aí o mercado até ele disparou, que eu acho que foi nesse dia aqui, ó, se eu não me engano foi dia 8, né? Ou não, foi nesse dia aqui. Eu não lembro mesmo, porque realmente eu não ligo muito para esses eventos, mas eu acho que foi nesse dia aqui. Ou não, foi nesse dia. Cara, eu não lembro, enfim. Não lembro qual foi o dia que saiu aí pelo lá da SEC, só que depois eles falaram que foi um hack que tinha invadido e tudo. Eu sei que teve uma volatilidade boa, né? Foi até mais alto depois que saiu realmente aí o original, né? Notícia original, aí vamos dizer assim. E aí o mercado ele reagiu de uma forma, tipo assim, opa, peraí. Então vamos pegar a liquidez aqui, a galera tá animada, tranquilo. E no outro dia, né? E no outro dia a gente teve a aprovação aí do ETF aí, né, pela oficial dessa vez, né, e foi confirmado isso daí tudo. Então, para mim, eles fizeram isso foi uma manipulação pura, na minha humilde opinião. Fizeram o primeiro movimentozinho, né, que falando que tinha sido um hack, para mim eu não acredito em porra nenhuma, para mim isso foi proposital mesmo. Meio como se fosse um termômetro, sei lá, para medir. Isso é coisa da minha cabeça, tá, galera? Para medir como é que tava aí a euforia do povo. Beleza. E aí,
No outro dia, eles pegam e soltam, dizendo que tinha sido aprovado. A gente tem um movimento interessante na aprovação da ETF e tudo, e aí o mercado ele começa a ficar bem eufórico, porque agora o mercado vai lá para 50, 60 e não sei o que e tudo, e aí, galera, o mercado vem aqui e faz totalmente o contrário, ou seja, a gente tem uma queda de quase 11%, eu acho que foi 11%, se não me engano, se for pegar lá do topo aqui para cá. Então essa queda foi uma queda totalmente aqui manipulada por eles, cara. Então, tipo assim, porra, se todo mundo tá querendo comprar, todo mundo tá comprando porque foi aprovado o ETF, o que a gente vai fazer agora? A gente vai derrubar os preços. Eu comprei? Comprei, cara. Eu comprei nessa região aqui. Por quê? Porque tá dentro do meu setup. Eu não comprei porque o ETF foi aprovado. Muito pelo contrário, quem me assiste aqui sabe muito bem que eu não ligo para isso. Eu comprei pelo meu setup, detalhe, ainda comprei de forma precoce ainda, porque pela regra eu tenho que esperar o candle, né, a vela fechar para poder fazer um movimento de compra ou de venda, coisa que eu não esperei. O mercado ele chegou, ficou um pouquinho acima, eu peguei, comprei, né, fiquei até positivo, aqui positivo quando eu falo nessa entrada, e depois o mercado veio perdendo esses níveis aí e agora está onde está, beleza? Então isso vai fazer uma diferença para mim, essa entrada aqui que eu fiz? Nenhuma, cara, tá muito longe do meu preço médio. Para quem me acompanha sabe que lá dos 16, 20 eu estou comprando Bitcoin. Então esse aqui, desde 2023 para cá, é o primeiro volume, a primeira região de volume que eu compro, que o meu preço está abaixo, né, abaixo do candle maior de volume. Esse aqui é o primeiro, desde 2023, certo? Então isso não vai mudar em nada. Só que realmente eu agi de forma precoce, teria que esperar sim um fechamento, né? Eu comprei aqui nesse dia aqui, acho que foi 11. Foi 11 que eu comprei, se eu não me engano. Foi nessas regiões aqui o mercado subiu, depois veio devolvendo tudo, tá? O certo era esperar realmente o fechamento de vela para poder fazer esse movimento, tá? Então eu estava bem contente aqui para vir buscar os 50, mas realmente não veio buscar, veio ali nos 48.965,65. Então isso aqui é uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Primeiro, eu acredito nos 50 mil? É obviamente que eu acredito nos 50 mil. Não é à toa que eu faço isso aqui, que eu estou fazendo essas compras nessas regiões. Só que a gente não tem como prever quando realmente vai acontecer uma manipulação. Obviamente que esse preço aqui, eu estava desconfiado. Ontem, para quem assistiu a análise aí, viu que eu estava desconfiado desse preço, que eu não estava gostando desse padrão que o Bitcoin estava formando e o padrão que o SDT também estava formando, e que a gente poderia atacar ali uma região de POC lá no SDT, e isso poderia levar que o mercado viesse a corrigir. E eu falei de correção aos 45,191, né, até nível desses aqui, mais ou menos, que era o nível de POC aqui, ó, nessas regiões aqui de 43 e alguma coisa. Então o mercado já veio, nota que ainda não fechou, falta uma hora para fechar aqui, uma hora não, 40 minutos para fechar essa vela, e essa vela aqui ela pode muito bem fechar acima da maior concentração de volume, né? Então é uma coisa também, certo? E aí o mercado veio buscar uma região interessante, galera. Essa região aqui é uma região que é do dia 4 de dezembro de 2023, onde tem esse volume elevado aqui, a gente pegou e marcou ele. Ele defendeu 1, 2, 3, 4, eu vou falar 4 vezes, sem contar o superior ali, só na parte de 50%. Então ele defendeu 4 vezes nessa região aqui, tentou novamente aqui a galera tentou aqui, ó, vendeu nessas regiões aqui, tentou atacar a região, porque entrou para dentro da região, já foi absorvido aqui, como eu falei para vocês ainda há pouco, ainda não fechou esse candle, falta 40 minutos nesse exato momento. Então, se fechar acima desse nível de POC aqui, ainda é uma coisa totalmente positiva. No meu ver, nesse exato momento aqui, teve uma absorção aqui do povo. Então, o que acontece? Notícia positiva, a galera vai lá e pum, lapada para baixo. Então, o que eles fazem? Eles causam esse pânico, a galera fica desesperada, começa a vender nessa região aqui, e eles começam a comprar de forma tranquila, uma forma mais barata, né? E aí eles começam a fazer o movimento ao contrário. Geralmente é assim que acontece no mercado tradicional, e não é diferente a atuação deles nesses mercados também. Então, o que aconteceu? Então, o mercado chegou aqui, veio romper nessa região para tentar pegar essa liquidez aqui, que aqui tem liquidez nessa região, e agora está tentando romper. Será que até onde vai essa correção? É isso que a gente vai ver mais ou menos. Mas, primeiro, que a gente chegou em um ponto muito interessante. A gente tem 2 pontos interessantes. Primeiro, a barra do dia 4 de dezembro, e agora a gente tem essa barra aqui do dia 3 de janeiro. Então, se eu pegar essa barra aqui e colocar o 50%, a gente está abaixo de 50%. Positivo ou negativo? Negativo. Aqui eu tenho outra barra nessa região aqui, o 50% ainda está abaixo de 50%.
Então, essas regiões aqui, tanto aqui do dia 4, quanto do dia 1, quanto do dia 4 de dezembro do ano passado, 2023, são regiões importantes. Ou seja, o Bitcoin está nesse exato momento em regiões de suportes, tá? Em regiões que realmente foram regiões de acumulação. Então, aqui são regiões importantes. Ah, tu vai comprar? Não, galera, porque nessas sessões aqui eu já comprei, não me interessa comprar essas regiões. Ah, mas teve uma queda interessante. Teve uma queda interessante, sim. Para quem não está posicionado, tranquilo, não vou dizer nada, mas, pô, para quem está posicionado aqui, para que eu vou comprar novamente nessa região? Não tem porquê. Não tem por que comprar nessa região, certo? Então, sim, aqui é uma região interessante. O Bitcoin está em uma região interessante. Agora, a gente está aqui praticamente, deixa eu ver aqui, ó. Aqui é esse aqui é o 50%, esse aqui é o... a gente está abaixo aqui dos 50% do canal total. Deixa eu ver aqui rapidamente, só para a gente ver aqui, ó. Eu vou pegar daqui, teria que ter na verde, né? A verde seria 50%, tá vendo? A verde aqui, ó, seria 50% desse canal total aqui. E se for medir 50 por 50, ainda está abaixo ainda, só que, como eu falei, 37 minutos ainda para fechar, certo? Beleza, deixa eu tirar aqui, tranquilo. Então, o que acontece? Todas essas regiões que o Bitcoin está nesse exato momento são regiões de suporte. Ah, é para comprar nessa região? Depende do teu setup, galera. Nessa região aqui, geralmente, eu compro, né? Olha só. Defesa 1, 2, 3, 4, 5, praticamente 6 aqui. Está ocorrendo uma defesa, obviamente, nessa região. Então, toda essa região aqui, ó, são regiões aqui de suporte, são regiões que eu, particularmente, tomo posições, né? Como eu tomei posições. Então, aqui eu também tenho esse camarada que está aqui, os 50% está aqui nessa região. Tem esse camaradinho que está logo aqui também. Opa, perdão. É esse mesmo? Peraí. Baguncei tudo. É esse de cima. Na verdade, sim, eu pensei que era esse aqui, ó. Na verdade, é esse aqui e esse aqui, ó. Tá abaixo de 50% dos dois, na verdade. Só que aí eu tenho esse camarada aqui do dia 4 de dezembro de 2023. Então, são regiões que realmente, se eu não tivesse, tá? Se eu não tivesse entrado já, aqui eu entraria comprado nessas regiões, porque são regiões que têm sustentabilidade. Se vai romper essa região ou não, aí já é outros 500. A gente não vai entrar nesse mérito ainda, tá? Então, nesse exato momento aqui, o que o mercado está fazendo aqui é justamente pegando a liquidez aqui. E agora a gente tem uma briga desse camarada aqui do dia 10 de janeiro com esse camarada aqui do dia 4 de dezembro de 2023. Essa é a briga desse exato momento, tá? Então, aqui eu sei que a gente fez a distribuição do ativo, né? A gente está rompendo a região deles aqui. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque como a gente tem muita gente presa aqui, comprado, aquelas pessoas que aqui realmente acreditaram que o mercado ia para cima porque o ETF foi aprovado, então tem muita gente aqui. Se essa galera que está posicionada aqui, que a gente já perdeu 50%, e fechar abaixo dessas marcações, cara, aqui pode ocorrer mais um pânico do mercado e o mercado com mais força vir buscar essa região para tentar atacar. E aí sim, a gente vai saber se realmente a gente vai romper essa região, se a gente começar a ter stop de quem está posicionado ali na distribuição. A galera que comprou ali acreditando que o mercado ia para alta, porque realmente o ETF foi aprovado, está em maus lençóis, e se começar a zerar as posições, eles estão comprados, eles vão ter que vender, isso gera oferta, e a oferta derruba aqui os preços, tá? Então, o primeiro ponto interessante, o Bitcoin, ele pode chegar ali nos patamares de 40.968.11 a 40.369.81. Esse é o ponto interessante. Então, o mercado ele pode vir, já veio daqui até aqui, nessa região, ele pode ficar brincando nessa região aqui, e se perder essas regiões aqui, possivelmente, eu já vou falar para vocês qual é o próximo alvo agora. Então, se o mercado ele perde esse alvo, vou tirar daqui, ó, porque aqui eu já tenho 50%. Vou pegar daqui o alvo até aqui, ó. Pronto. E aí eu tenho praticamente aqui, ó, o próximo alvo do Bitcoin caso essa queda aqui aconteça, se esse camarada não defender. Pronto, tá aqui, ó. Beleza. Então, se esse movimento aqui acontecer e realmente a gente perder essa região, a gente teria ali uma média de 37.870 dólares. Ou seja, o mercado ele corrigiria, ele está corrigindo aqui, ele romper nessa região, buscaria essa região aqui, ó, 37.870.34. E essa aqui seria a expansão máxima, 35.501.36. Isso aqui é válido? É. Porém, eu tenho que romper, no mínimo,
os 50% da barra do dia 4 de dezembro de 2023, porque essa região aqui é uma região forte. 1, 2, 3, 4, 5 vezes defendeu aqui essas regiões, tá? Agora eu sei que como eu tenho um play posicionado aqui, como eu tenho um play posicionado aqui e outro aqui, eu tenho que 3 candles aqui, né? Que se começarem a zerar as posições, a oferta vai ser grande e possivelmente pode levar o acampamento desses camaradas que estão aqui nesse acampado aqui nessa posição, né? No caso aqui nos 40. Então aqui a gente tem que ficar bastante atento justamente com esse tipo de movimento, tá? Então isso aqui, galera, eu falei ontem para vocês, tá? Não vou fazer essa marcação. Eu só coloquei isso aqui para vocês olharem. Não vou fazer essa marcação, eu vou tirar. Então, e essa marcação aqui também, para não confundir, tá? Então, a princípio, o Bitcoin ele está fazendo justamente isso, tá? Ele está tendo aqui desencarteiramento aqui, ele está tendo uma distribuição. E olha como o OBV é importantíssimo isso. E é bom acontecer esses movimentos porque a gente consegue, né? Pelo menos eu consigo estudar um pouquinho mais o indicador que para mim é fundamental, esse OBV. Então a gente começou a fazer aqui os movimentos altos, o primeiro pico aqui eu já pego e marco, é o maior, e o mercado começa a fazer aqui divergência, tá vendo que o pico aqui já é maior, o topinho aqui já é menor, na verdade, que esse maior aqui, aí depois o mercado anda, vai corrigir aqui na região, pô, bate, já faz um topinho menor que esse, depois rompe uma região aqui, só que essa região aqui está passando nessa LTB aqui nessa região, e perde o ponto importante. Então, desde esse pico aqui, vou botar daqui, do dia 4 de janeiro, a gente já tem aqui uma divergência, tá? A gente tem uma divergência aqui, ou seja, o preço aqui subindo, só que nosso OBV aqui caindo, ou seja, está tendo desencarteiramento, a galera está tirando a grana aqui. Não está tendo fluxo aqui para sustentar essa alta. E aí vem a manipulação, conforme tudo que expliquei para vocês. Então, se eu pego agora, nesse exato momento aqui, e venho para o SDT, o que eu falei ontem? Que a gente estava em um preço de distribuição e que o mercado poderia buscar 5,57, se eu não me engano. Foi justamente essa região aqui, ó, 5,62, né? Então, o mercado estava aqui ontem, brincando nessas regiões aqui, e eu falei para vocês... Opa, peraí. Então, o mercado aqui, ó, 50%. Então, ele começou a brincar nessa região aqui, eu falei para vocês isso aqui, ó. Eu não estava gostando disso, porque no Bitcoin a gente estava tendo desencarteiramento e aqui no SDT a gente está tendo aqui encarteiramento, galera, aqui, ou seja, o dinheiro está entrando aqui nessa região, tá vendo aqui os topinhos aqui maiores do que os topos anteriores, a gente está acima de VWMA e a gente não está mais negativo como a gente estava aqui, ó, nessa região, então a gente começou a ficar positivo, então isso não estava entrando na minha cabeça ontem, era isso que eu estava expondo para vocês. E aí o que eu falei? Eu falei que, cara, possivelmente a gente pode vir buscar aqui essa região dos 5,70, né? 5,70. O mercado está faltando 31 minutos, está fechando aqui acima da POC e não é interessante. Se fecha acima da POC, possivelmente a gente pode começar ali, vir buscar essas regiões aqui, que são regiões de 6,40 mais ou menos, porque aqui eu tenho um nível de POC também passando nessa região e um vácuo de liquidez aqui. Então, a configuração que o mercado está fazendo nesse exato momento aqui é uma configuração aqui que pode se romper, está rompendo o nível de distribuição, entendeu? Então, era isso aqui que eu estava falando ontem, eu não estava confiante nessa configuração, porque aqui era para estar ao contrário, era para estar vermelho aqui o ABV, né, dinheiro aqui não está tendo encarteiramento aqui, né, e aqui o nosso Bitcoin começar a fazer máximas aqui também com o ABV, para acreditar que o mercado realmente está tendo atividade profissional aqui sustentável. Então, isso não estava acontecendo. Então, é muito importante a gente esperar o fechamento. A gente está em 5,82% nessa região aqui desse gráfico. E você sabe muito bem que se esse gráfico aqui ele começa a subir, o Bitcoin, a tendência é cair, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses movimentos. A princípio, o mercado está em cima de uma região de suporte, acima de acampamentos institucionais. É muito importante a gente entender isso aqui, beleza? Então, para mim não faz sentido entrar, porque nessa sessão eu já comprei, então não faz nenhum tipo de sentido eu comprar novamente aqui. Talvez no semanal, beleza? E aí o SDT aqui é perigo, porque se a gente fecha acima do nível de POC, a gente tem mais chances aqui de subir, fazendo assim com que o Bitcoin possa vir buscar novos patamares, mais aqui embaixo, como eu falei para vocês, de 37, tá? Certo? Aqui no CoinGlass, a gente tem aqui, ó, venda a mercado ainda, e aqui está perdendo nossa querida VWAP, né? Nossa querida VWAP. Aqui é VWAP.
Nosso OBV está dando 46,401 bi, tá? E a VWAP 68,109 bi, certo? E a gente está perdendo ela. Aqui a taxa de nossas liquidações aqui, né? A gente teve uma liquidação interessante também, mas nada demais aqui desse gráfico, beleza? Quando a gente vem aqui no gráfico de POCs, né, que aqui é dinâmico, eu consigo mudar aqui, a gente ainda não fechou, falta 28 minutos, vamos ver. Eu espero que a gente feche acima desse nível de POC aqui para ficar mais tranquilo. Fechar abaixo aqui, cara, é para vir buscar essas próximas regiões aqui embaixo, beleza? Então vamos ficar atento com isso, beleza, galera? Era isso que eu quis passar para vocês, uma atualização super rápida, 20 minutinhos de vídeo. Então, foquem bastante nisso, galera. O OBV é muito top. A gente consegue ver esse tipo de fraqueza com antecedência, antes realmente deles acontecerem. A gente estava falando aqui para vocês que a gente está tendo desencarteiramento aqui, coisa que não era para acontecer. Então, quem viu o último vídeo já estava ciente do perigo de estar aqui nessa região. Eu não posso mais fazer nada nessa região aqui, porque eu já tomei minha posse aqui, né? Eu já fiz a minha compra, estou tomando na cara nesse exato momento aqui por, né, negligência mesmo. Era realmente para ter esperado aqui o fechamento, mas é isso. Em relação a 50 mil, se eu acredito, obviamente que eu acredito nos 50 mil, só que a configuração que o Bitcoin está fazendo é uma configuração que vai demorar um pouquinho mais a amadurecer aqui o mercado para vir buscar esses 50 mil aqui. Essas configurações que a gente está olhando aqui nesse exato momento não é uma configuração muito legal de se ver no Bitcoin, mas a gente está no limite do limite aqui nessas regiões aqui, beleza? Galera, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, eu coloquei aqui o OBV, nossa VWAP ancorada aqui, isso aqui é no volume mesmo, né? No maior volume aqui no caso, desse candle que foi feito no dia 10, e agora tem o preço médio. Estava abaixo, né? Mas como a gente já rompeu essa região aqui, eu coloquei acima aqui. Por quê? Porque o mercado ele vai começar a andar, ele pode começar a andar nessas regiões, e aqui o nosso VWAP, ela começa a passar dessa região. E toda vez que bate no preço médio, ele tende a cair, vindo buscar a tendência. E quando ele rompe, volta a testar aqui e não volta mais para baixo, a gente tem uma mudança de tendência. Isso aqui é muito legal para a gente filtrar essas entradas aqui, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês e espero que tenham gostado. E ajuda a gente aí a chegar a mais pessoas, compartilha o vídeo, sugestão aí que você tem, você pode colocar aí para a gente também, dúvida, elogio, se você tiver alguma reclamação, alguma coisa que eu tenho que melhorar, sei lá, alguma coisa você pode escrever aí, que a gente está lendo aqui tudo, beleza? Então é isso, galera. Tome cuidado com o Bitcoin. Bitcoin aqui está em uma região interessante? Tá, mas vamos tomar bastante atenção aqui com esse gráfico do USDT. Se fecha acima aqui, possivelmente a gente pode ter altas aqui para vir buscar regiões ali de 6,35 aqui a longo prazo. Longo prazo entre aspas, né, galera? Esse gráfico diário aqui, beleza? Então é isso, tamo junto, galera. Até mais. Boas operações a todos. Os